Eu quero dar as boas-vindas a você que se inscreveu para participar da nossa Semana da Crítica Cinematográfica. Esse é um evento online e gratuito que consiste em 3 vídeos que eu irei soltar ao longo dessa semana e de um material adicional que eu irei disponibilizar no meu canal do Telegram. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, clica no link aqui embaixo para entrar no canal. Nesses vídeos, eu vou discutir sobre alguns aspectos essenciais da crítica de cinema. Eu irei expressar a minha perspectiva sobre a crítica, o que eu considero que uma boa crítica deva fazer, algo em comum que eu percebo nos teóricos e críticos que eu estudo e que eu realizo no meu próprio trabalho. Algo que faz com que o trabalho de tais críticos estejam acima da média, faz com que tais trabalhos revelem uma relação mais profunda com o cinema e com a linguagem do cinema de maneira geral. Antes de tudo, eu irei me apresentar. Alguns aqui talvez ainda não me conheçam. O meu nome é Arthur Tuoto, eu sou crítico de cinema e cineasta e eu estudo cinema há mais de 15 anos. Hoje eu tenho 34 anos, eu comecei a ler sobre cinema quando eu tinha uns 16, 17 e não parei mais. Eu escrevo sobre cinema há mais de 15 anos. Hoje eu produzo textos, vídeos, podcasts. Já tive artigos publicados em livros. Já escrevi para vários sites de cinema. Eu mantenho uma produção contínua sobre cinema, uma pesquisa contínua que devido a essa consistência, a essa regularidade, acabou ganhando uma dimensão grande. Acho que muitas pessoas me conhecem também pelo Letterboxd. Eu tenho mais de 1000 comentários publicados lá. Eu uso o Letterboxd realmente como uma forma de aprender e de compartilhar o meu conhecimento. E a minha pesquisa sobre cinema, ela é teórica, mas também ela é prática. Eu estudo e eu produzo cinema. Já fiz alguns curtas e alguns longas experimentais. Já participei de vários festivais de cinema. Um curta meu já esteve no Festival de Berlim. Enfim, a minha vida há mais de 15 anos é dedicada ao cinema. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para o meu conteúdo, caso você queira conhecer melhor o meu trabalho. Eu vivo de cinema hoje em dia e eu gosto de passar esse conhecimento de maneira acessível. Nesse evento eu quero fazer isso. Eu quero compartilhar um pouco desse meu conhecimento. Eu quero propor uma reflexão sobre a natureza da crítica de cinema. Uma das grandes dúvidas que eu percebo que as pessoas têm, as pessoas que querem se tornar críticos ou que querem ter uma relação mais profunda com os filmes de alguma forma, uma das grandes dúvidas que tais pessoas têm é como criticar um filme, como julgar um filme, qual critério eu devo usar. Um filme bom é um filme que eu simplesmente gostei ou um filme bom é um filme que segue as regras do cinema? Existem mesmo regras no cinema? Quando eu critico um filme, eu preciso entender o que o diretor quis dizer ou eu posso simplesmente dar a minha visão da obra? A crítica é subjetiva ou ainda uma dúvida bem comum é de que maneira eu posso ter uma relação mais profunda com o cinema. Ao longo desses vídeos, ao longo dessa semana, eu irei responder essas perguntas, eu irei refletir sobre essas questões. Muito do que a gente vê por aí, muito do que a gente lê em sites ou assiste no YouTube, não são críticas, ou pelo menos não são
o que eu chamaria de crítica. São meras descrições dos filmes. A pessoa conta ali o que acontece no filme, descreve algum ou outro elemento mais técnico, diz que a fotografia é assim, que a montagem é de tal jeito, e meio que dá uma opinião, diz se gostou ou não. Para mim isso não é uma crítica, isso é uma descrição, isso é uma análise. A pessoa, ela não articulou uma ideia sobre o filme, a pessoa não propôs um pensamento sobre o filme, sobre a forma específica que o diretor se relaciona com a linguagem. Ela só descreveu o que ela viu, ela teve uma relação passiva com a obra. Ela dá uma sinopse do filme, faz alguns comentários isolados sobre os elementos do filme. O roteiro é assim, a atuação é assim, e só. Algumas pessoas, na hora de criticar um filme, seguem uma cartilha. Uma cartilha que diz que para a fotografia de um filme ser de qualidade, ela tem que ser de tal jeito. Para a atuação de um filme ser boa, ela tem que ser desse jeito específico. Para o roteiro ser bom, ele tem que ser redondinho. Ele não pode ter furos de roteiro. E aí eu pergunto, isso é fazer crítica? Comentar um filme a partir de uma cartilha que diz o que está certo e o que está errado é realmente fazer crítica de cinema? A pessoa assiste a um filme, encaixa o filme em tal cartilha e escreve a sua crítica. Isso é fazer crítica? Não, isso não é fazer crítica. A gente pode, talvez, chama isso de uma análise. A pessoa pegou o filme e fez, digamos, um relatório sobre ele. Seguiu ali um modelo e comentou sobre o filme a partir desse modelo, a partir desse modelo de padrão de qualidade, digamos. Ela fez esse relatório e aí depois ela disse se gostou ou não. Ela deu uma nota ou deu algumas estrelas ali. Eu diria que a grande parte do que é escrito sobre cinema hoje é assim. A grande parte das pessoas que escreve sobre cinema segue uma cartilha e faz um relatório do filme. Não são críticos, são analistas. E, em grande parte das vezes, tais pessoas, elas nem estão erradas, para falar a verdade. Elas fazem ali comentários técnicos corretos, fazem observações que, ok, fazem sentido. Então, essencialmente, pode não ter nada de errado com isso, mas o caso é que o cinema é muito mais do que isso e essa abordagem vai limitar a nossa experiência com o filme. Você, como espectador, no fundo sabe disso. Quando você de fato é impactado por um filme, você sente coisas que muitas vezes não sabe nem explicar. Quando você se emociona com um filme, quando aquele filme bate de verdade, não é só porque a fotografia é bonita. Os filmes do Dogma 95, por exemplo, foram filmados com câmeras amadoras. A fotografia é feia, a imagem é ruidosa, mas ainda assim são filmes que nos impactam. Quando você gosta de um filme, não é porque a atuação é realista, ou não é só porque a atuação é realista. Nos filmes do Almodóvar, por exemplo, existem atuações caricatas e ultra melodramáticas, mas que se integram muito bem ao universo que ele propõe. Quando você gosta de um filme, não é só porque o roteiro é bem escrito ou redondinho. Existem roteiros improvisados na história do cinema. Se você pega um movimento como a Nouvelle Vague francesa, por exemplo, ou outros movimentos modernos, são filmes filmados
com roteiros improvisados, filmados até sem roteiro. São filmes com vários furos de roteiro, mas são grandes filmes, são filmes que nos prendem na sua narrativa. O que gera esse impacto não é o fato do diretor seguir uma cartilha. O que gera esse impacto é a cosmologia da obra, é a forma específica que a obra lida com a linguagem do cinema. São os princípios que a obra definiu para si mesma. O que gera esse impacto é o equilíbrio entre esses princípios específicos, é o equilíbrio dessa cosmologia, desse universo próprio do filme. Todos os elementos do filme, a fotografia, a montagem, a atuação, o roteiro, eles não respondem a uma cartilha universal. Eles não respondem a esse padrão de qualidade genérico. Eles respondem a uma cosmologia própria daquela obra, a um princípio próprio daquela obra específica. Um bom filme não segue uma cartilha, muito pelo contrário, na verdade. Um bom filme segue regras próprias. Um bom filme propõe um olhar específico sobre a linguagem do cinema. Afinal, o que define um grande diretor? Se eu te perguntar isso agora, o que grandes diretores têm em comum, você responderia o quê? Por que alguns diretores são melhores que outros? Porque alguns dos seus filmes causam mais impacto do que os filmes de outros diretores? Porque eles seguem melhor uma cartilha do que outros? Se fosse assim, era só você decorar uma cartilha e fazer tudo certinho. Era só o cineasta decorar, né, como cada coisinha tem que ser feita e fazer lá o melhor filme do mundo. Mas não é assim. O que define grandes diretores é a abordagem específica deles com a linguagem do cinema. Abordagens com princípios próprios. Cada filme é um universo de regras próprias. Essa é a coisa mais importante que você, como crítico e como espectador, deve saber. Cada filme é um universo de princípios próprios. Eu não posso usar a mesma definição de uma boa atuação para criticar todos os filmes do mundo. Antes disso, eu preciso entender a cosmologia específica do filme em questão que eu estou assistindo. Eu preciso entender esse princípio do diretor, essa proposta do diretor com a linguagem. Em um filme do Glauber Rocha, por exemplo, as atuações são muitas vezes exageradas. As pessoas saem gritando, caem no chão. A forma como ele desenvolve os personagens não é realista. É uma forma alegórica. O Glauber parte de um contexto realista, de uma realidade social, mas aborda isso com uma carga simbólica muito forte. Para eu julgar um filme desses, para eu assimilar um filme desses em todas as suas possibilidades, eu preciso entender esse princípio. O 2001 do Stanley Kubrick não tem um final fechado. O filme não apresenta respostas para as perguntas que faz. Uma cartilha sobre roteiro pode dizer que o filme tem um roteiro ruim, um roteiro que não faz sentido. Se você pegar um manual de roteiro, pode estar escrito lá que você precisa responder às perguntas que o seu filme propõe. Mas o Kubrick não segue uma cartilha, ele segue um princípio próprio. O Kubrick e o Arthur C. Clarke não estão interessados em propor um roteiro fechadinho. Eles estão interessados em propor uma experiência audiovisual, uma experiência sensorial, uma experiência intelectual livre. É claro que
os bons teóricos sobre o roteiro vão entender isso. O Robert McKee, por exemplo, autor desse livro aqui, do Story, um dos livros que eu mais uso nas minhas aulas sobre roteiro. O McKee, ele tem uma teoria sobre tramas do cinema em que ele percebe isso. Ele percebe essa possibilidade de tramas distintas que vão rejeitar uma cartilha universal. Mas o McKee é um grande teórico, é um teórico acima da média. O que eu quero dizer com tudo isso é que se você analisar um filme através de uma cartilha, você vai ficar só na superfície do filme. Você não vai realmente adentrar essa obra. Você não vai realmente compreender a relação do cineasta com a linguagem, compreender a relação específica daquele filme com a linguagem do cinema. Cada filme propõe uma relação própria com a linguagem. Não existe uma regra que diz que um bom roteiro tem que fazer tal coisa, que uma fotografia boa tem que ser assim. Se a gente pegar o Brown Bunny do Vincent Gallo, por exemplo, é um filme que o cara fez praticamente sozinho. Ele dirigiu, atuou, fotografou, editou. E se a gente pensar em termos técnicos de uma cartilha, é um filme bastante mal fotografado. Tem várias cenas mal iluminadas, a luz é meio chapada, mas tudo isso se adequa muito bem a uma temática mais crua que o trabalho propõe. Se adequa muito bem a uma sensação de mal-estar que o filme quer passar, a uma sensação de dissociação do personagem dentro daquela história. Quando você analisa tudo através de uma cartilha, e você se depara com um filme que ignora tal cartilha, você meio que fica sem saber o que fazer. Você pode ficar um pouco perdido. Vamos pegar, por exemplo, o Império dos Sonhos, do David Lynch. Ele gravou o filme em uma câmera digital de baixa resolução, não gravou em alta definição, a fotografia é granulada, os enquadramentos são estranhos, muitas cenas são escuras. O filme ignora completamente uma cartilha técnica. O roteiro, então, é uma loucura. O Lynch diz que foi escrevendo o roteiro enquanto gravava o filme, mas isso tudo se adequa à proposta da obra. É um filme que lida com vários regimes de realidade, lida com sonho, lida com o mundo real, lida com o mundo do cinema, lida com o mundo do filme dentro do filme. Você se perde junto com a personagem nesses regimes de realidade que o Lynch propõe ao longo do filme. E mesmo que o roteiro não tenha uma evolução dramática pré-definida, ele propõe uma evolução sensorial. A viagem da personagem vai ficando cada vez mais sombria. Essa fotografia, entre aspas, feia, cria uma angústia. Esse é um filme que faz o oposto do que uma cartilha diz que um bom filme deve fazer. É um filme que ignora tais regras técnicas e propõe princípios próprios. Não é um filme que ignora a técnica. Nenhum desses filmes ignora a técnica. Na verdade, eles dominam a técnica. Eles só não usam uma cartilha na hora de lidar com a técnica. Porque existe sim um conhecimento sobre a linguagem do cinema, mas esse é um conhecimento que te apresenta ferramentas. Você deve aprender a usar tais ferramentas, mas você usa tais ferramentas como você quiser. Você precisa saber o que cada ferramenta faz, com certeza,
mas você constrói o que você quiser com elas. Alguns cineastas constroem obras mais convencionais, outros constroem obras menos convencionais. Os que constroem obras menos convencionais não são melhores do que os que constroem obras mais convencionais. Não caia nesse papo também. Tem gente que diz que só filme europeu de arte é bom e todo filme de Hollywood é ruim. Isso não é verdade. Um bom filme é um filme que define um princípio próprio com a linguagem. Esse princípio pode ser convencional ou não, mas ele precisa ter uma sensibilidade específica do diretor. Se a gente pensar no Parasita, por exemplo, é um trabalho relativamente convencional em termos técnicos, mas ele possui um princípio muito próprio ao lidar com essas convenções. Né? Ele mistura várias convenções. Inclusive, eu irei falar sobre o Parasita no nosso próximo vídeo. A principal ideia que eu quero passar aqui é que os filmes do Glauber Rocha, os filmes do Dogma 95, o 2001 do Kubrick, o Brown Bunny, o Império dos Sonhos do David Lynch, não são filmes que seguem uma cartilha, mas são grandes filmes. São filmes que geram um impacto muito grande no espectador. E por que isso acontece? Porque eles seguem princípios próprios. Então, se você quer, de fato, entender a relação de um diretor com a linguagem de um filme, seja para você escrever uma crítica ou para você simplesmente ter uma relação mais profunda com essa obra, você deve esquecer essa cartilha. Para você não ser um mero analista de filmes, você deve deixar isso de lado. Você deve esquecer essa ideia de padrão de qualidade e pensar na obra como um objeto único, como um mundo de princípios próprios, de regras próprias. O que vai nos impactar em um filme é isso, é esse novo mundo que o filme nos apresenta. Com esse novo mundo, o filme nos traz uma nova experiência. A arte existe para isso. A arte não existe para seguir uma cartilha. A arte não existe para ser meramente analisada. Ela existe para propor experiências sensoriais, emocionais e intelectuais. Mas, ok, então se você quer escrever uma crítica e não pode seguir uma cartilha, o que você tem que fazer então? Qual deve ser o seu guia, digamos, ao escrever uma crítica? Se você não quer fazer uma mera análise, qual deve ser a sua abordagem? O bom crítico, ao invés de seguir uma cartilha, ele vai tentar perceber como o filme impactou ele e, a partir do conhecimento do crítico sobre a linguagem do cinema, ele vai tentar entender de que forma específica o diretor usou a linguagem para criar esse impacto. A crítica, essencialmente, é sim subjetiva, não existe uma grande verdade sobre um filme gera experiências, o crítico assimila tal experiência a partir do seu conhecimento sobre a linguagem e articula uma ideia sobre isso, dá a sua perspectiva da obra a partir dessa sua ideia. Quando o Erich Romer, um crítico e cineasta francês, escreve uma crítica sobre Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock, para a Cahiers du Cinéma, uma grande revista francesa de cinema. O Romer, ele não analisa o filme com uma cartilha, ele articula uma ideia.
ele defende uma teoria sobre a obra. Quando a Annette Michelson, uma grande crítica norte-americana de arte e de cinema, faz um texto sobre o 2001 do Kubrick, ela também não isola os elementos do filme e faz um relatório sobre a obra. Ela propõe uma ideia sobre o filme, ela articula uma ideia sobre o filme. A Annette Michelson, essa crítica, tem um texto muito icônico sobre o 2001, um texto que é das melhores críticas já escritas por alguém. O crítico faz isso. Essa é a diferença entre analisar e criticar um filme. Uma crítica ruim não é uma crítica que não entendeu o filme. Um filme não tem uma grande verdade. Uma crítica ruim é uma crítica que não propõe uma ideia sobre a obra, que apenas analisa a obra ou que não sustenta muito bem a sua ideia sobre a obra. O crítico, na verdade, articula uma ideia que talvez nem o diretor tenha pensado. Até porque, quando um artista faz uma obra, ele não quer que todas as pessoas do mundo tenham a mesma experiência com a obra. Ele quer justamente propor essas possibilidades. Claro que o artista, o diretor, possui a sua intenção inicial, mas a nossa assimilação da obra não precisa se limitar a isso. Inclusive, o que define o legado de uma obra não é a intenção do artista, é o modo como essa obra impactou o mundo. São as várias interpretações que essa obra gerou. Interpretações de teóricos e críticos, interpretações, claro, bem embasadas, interpretações que partem do conhecimento do crítico sobre a linguagem do cinema. Uma crítica é isso. Uma crítica é quando você parte da sua experiência com a obra e articula uma ideia sobre isso, propõe uma perspectiva sobre aquilo. Uma crítica é, na verdade, o oposto de uma análise. O cara que faz a análise não propõe nada. O analista tem uma relação passiva com a obra, ele só encaixa o filme ali em uma cartilha e deixa por isso mesmo. Ele faz ali o seu relatório e acabou. O crítico não, o crítico vive a experiência que a obra propõe. Ele tem um olhar ativo, ele constrói uma ideia sobre essa experiência. A crítica é a defesa dessa ideia. O crítico não vai explicar o filme. Hoje em dia, isso está muito na moda, né? Vídeos que explicam o filme, pessoas que explicam o filme. Isso não existe. A sua crítica pode sim propor uma interpretação da obra, mas não pode dizer que aquela interpretação é a verdade final sobre o filme. Uma boa crítica não é a crítica que descobre a verdade sobre o filme, que explica o filme. Um filme não tem uma única verdade. Uma boa crítica é uma crítica que argumenta bem a sua ideia, que articula bem essa sua interpretação sobre a obra, que constrói argumentos interessantes para sustentar a sua ideia. Essa é a diferença entre criticar e analisar. E você, com certeza, deve estar se perguntando, ok, mas então como eu articulo uma ideia sobre um filme? E esse será o tema do nosso próximo vídeo. Eu vou pegar dois filmes recentes, o Parasita e o 1917, e a partir da minha experiência com tais obras, eu irei articular ideias sobre elas. Eu vou mostrar como eu cheguei em tais ideias, como eu articulo a minha perspectiva sobre esses filmes. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo
Comente aqui embaixo, me diga o que você achou desse vídeo, dê a sua perspectiva sobre o assunto e não perca o próximo vídeo. Esses vídeos vão ficar no ar só por uma semana, então é importante que você assista a eles no dia que eu lançar para não perder esse ritmo. Acho que por enquanto eu já dei bastante coisa para vocês pensarem, então a gente se vê no próximo vídeo.